Olá, leitor, ouvinte, telespectador do Correio Brasiliense. Eu sou Marcos Paulo Lima e está no ar mais um episódio do Correio Brasiliense no Brasileirão 2023. E eu tô aqui no estúdio com os meus companheiros do esporte, Paulo Martins, jornalista, repórter do Caderno de Esportes, Vitor Parrini, também repórter de esportes, e Danilo Queiroz, também repórter de esportes do Correio Brasiliense. A gente está aqui para fazer uma tabelinha entre a primeira rodada e a segunda, que está chegando. Já vamos para a segunda de 38 rodadas da Série A. Bom, um dos destaques da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi uma palavrinha antiga, né? Os mais antigos vão lembrar daquele personagem de programa de humor, Saraiva, que falava tolerância zero. Pergunta imbecil, tolerância zero. Pois é, a comissão de arbitragem da CBF passou uma norma dizendo que não vai tolerar nesse Campeonato Brasileiro reclamações de treinadores e árbitros. Treinadores, o árbitro não pode reclamar com o árbitro, isso. Todo mundo. Mas treinadores e jogadores, reclamações assintosas pra cima dos árbitros. Principalmente aquelas na hora de dar o cartão, na hora de marcar a falta, principalmente na hora de se dirigir ao VAR. Bom, e aí nós temos duas vítimas já dessa tolerância zero. No fim de semana, nós teremos um duelo, um jogão, né, no Maracanã. O jogo será no Maracanã, Vasco e Palmeiras. Na primeira rodada, o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, foi expulso na vitória do Vasco por 2-1 contra o Atlético Mineiro por reclamação. E o adversário do Vasco será o Palmeiras, que não terá Abel Ferreira. Abel Ferreira foi o primeiro expulso, juntando jogador, técnico, tudo. Abel Ferreira foi o primeiro expulso no Campeonato Brasileiro de 2023. E o Palmeiras não terá o Abel Ferreira à beira do campo. A minha pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos craques aqui, vocês são a favor ou contra dessa tolerância zero? Começando por você, Paulo Martins, e vocês podem divergir aí. O ringue tá aberto. O ringue tá aberto e a gente vai pra dentro. Enfim, também teve um outro detalhe. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, tomou o cartão com 4 minutos no Flamengo 3, Coritiba 0. Né? E um detalhe, a gente até falar sobre isso aqui, tá na lista. O Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da tolerância zero. O Fluminense tomou 2 cartões amarelos no primeiro jogo, a vitória contra o América Mineiro, e o Flamengo tomou 3. Então, o Flamengo e o Fluminense estão empatados em tudo, menos o número de cartões, que é critério de desempate, e aí o Fluminense é líder, não é por ordem alfabética, Fla-Flu, não. É por ordem do Nem cartão. se fosse também, né? Nem se fosse. Cartão amarelo definiria hoje o campeão brasileiro, que seria o Fluminense, porque tomou menos. Com uma rodada apenas, né? Ia ser um pouco complicado, mas é uma tentativa de domar os astros do jogo à força. É um pouco complicado, mantém o jogo mais complexo. O Abel Ferreira, então, vai ser expulso todo jogo? Porque todo jogo ele toma pelo menos um cartão amarelo. Isso aí, claro, aí que vai. A reclamação é justa, não. Fato é, o Abel reclama bastante, por exemplo. Maurício Barbieri, que é um técnico que não é tão conhecido por reclamação, também não vai estar presente nesse Vasco e Palmeiras da segunda rodada. Então, a gente só vai ter essa ideia se vai dar certo ou não um pouco mais pra frente, se a lição der certo. Porque a impressão que eu tenho, pelo menos da comissão de arbitragem, é que se não foi no amor, vai ser na dor. E não sei se esse seria o método mais conveniente. Haveriam outros ajustes para se fazer na fluidez da arbitragem, com evoluções que foram apresentadas, inclusive, para essa edição do Campeonato Brasileiro, que poderiam tornar a coisa toda um pouco mais transparente. Por exemplo, a questão do anúncio das decisões do VAR para quem acompanha a partida. Parrini, eu até lembrei, a gente lembrou na nossa matéria no fim de semana passado, parece nova essa determinação tolerância zero, mas ela aconteceu em 2015. No Campeonato Brasileiro de 2015, houve essa determinação mesmíssima de que não seria tolerado a pressão em cima do árbitro. Então a gente está falando de 2015, a gente está em 2023. Não conseguiram educar os jogadores lá em 2015 e agora estão tentando fazer o mesmo em 2023. Eu quero a sua opinião também sobre essa questão da tolerância zero. Eu vou na mesma linha do Paulo. Eu acho que estão tentando domar a força. Ao mesmo tempo que a ideia é boa, às vezes a execução é ruim. Porque, tudo bem, você acaba punindo personagens recorrentes, reincidentes como o Abel Ferreira, que gosta de reclamar toda a partida.
Não à toa foi expulso a 7ª vez, levou 43 cartões desde que chegou ao Palmeiras. 7 vermelhos, se eu não tô enganado. 7 vermelhos. Então, e você acaba prejudicando, às vezes, aquele que não tem tanta prática. Não é de praxe como do Maurício Barbieri, né? Tanto que num clássico, na segunda rodada, com o Vasco embalado, ele não vai poder comandar. Então, assim, eu não sei se gostei, se ainda tem muito o que criticar. Eu acho que a CBF podia ser um pouquinho menos assintosa, igual o Roger Guedes falou na fala, né? Eles podem diminuir um pouquinho nessa rigidez. Mas, assim, pode ser benéfica para aqueles que são recorrentes no caso, mas pode prejudicar aqueles que não têm o hábito de reclamar, né? Você tocou no assunto do Roger Guedes, antes de eu rolar a bola pro Danilo Queiroz. O Roger Guedes lembrou que houve uma palestra para os jogadores. A CBF ofereceu uma palestra para os clubes saberem como funcionaria essa nova determinação à tolerância zero. Alguns clubes aceitaram essa palestra. Um deles não aceitou, foi o Palmeiras. Parece que não tinha agenda e o Palmeiras não topou a visita da CBF para essa palestra. O Corinthians topou e o Roger Guedes disse que o que foi dito na palestra não foi praticado em campo. E ele deu uma ironizada. Essa conversinha aí não funcionou. Eu acho que deveria ser flexibilizada essa tolerância zero. Você concorda, Danilo? Cara, pra mim, a minha opinião bem sincera é que isso não vai dar certo. Não adianta, cara. O jogador brasileiro, o técnico brasileiro, o futebolista brasileiro em termos gerais, ele reclama mesmo. Ele chega, fala com o árbitro, ele conversa, ele dá lá a opinião dele de forma assintosa. Está muito acostumado a ver isso, tanto que você falou que é uma recomendação antiga. Tentaram 8 anos atrás, em 2015, não teve resultado, assim... E houve um boom, quando eles fizeram essa determinação, houve um boom de cartões amarelos, assim, sem precedentes. O primeiro turno terminou de uma forma absurda e não houve, né? E isso vai se repetir de uma maneira... Até na primeira rodada a gente já viu que já teve um efeito muito grande já no número de cartões amarelos. O jogador brasileiro, ele é assim, ele reclama mesmo. Óbvio que tem que ter um limite... Eu vou citar o caso do exemplo do Gabigol, que foi o que eu tava assistindo o jogo, né? Eu vi o jogo do Flamengo com um pouco mais de calma, vi como é que foi a reclamação dele, foi assim, padrão Gabigol. Ele chega, reclama, ele fala mesmo com o árbitro, tomou cartão amarelo na primeira oportunidade do árbitro. Tanto que depois ele tava conversando com o quarto árbitro, a imagem flagrou nele, ele fazendo assim, falando, não tem como pedir por favor também, né? Porque futebol é assim, você não chega e fala, ó, por favor, foi falta, foi pênalti. O cara reclama mesmo, então tem que ter, é óbvio que tem que ter essa punição quando o cara extrapolar o limite, mas assim, tem que ter um pouco mais também, tem que ficar um pouco mais frouxo, né? Não dá pro árbitro amarelar e expulsar técnico e jogador a qualquer tipo de reclamação. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião sobre isso, não sei se vocês concordam, queria colocar até para debate. Eu acho que a CBF, a Comissão de Arbitragem, deveria dar mais ênfase a uma coisa que é usada aqui no braço, a braçadeira de capitão. No vôlei, por exemplo, quem tem que se dirigir ao árbitro é o capitão do time. O capitão do time não pode ser apenas o cara que tira a cara ou coroa antes do jogo. Ele tem que ter uma influência e tem que ter até mesmo uma liberdade para chegar e conversar com o árbitro. Eu não sei se vocês concordam com isso. Quando a CBF diz que não vai tolerar ninguém falando com ela exclui inclusive o capitão do time, que pode ser a figura que representa o time naquele momento. No tênis, por exemplo, a gente vê que o tenista, quando se sente prejudicado, ele vai ali, conversa com... Lógico que é um esporte individual, né? Não é um esporte coletivo como o futebol, mas ele tem a liberdade de chegar e conversar, como também o capitão do time de vôlei. No rugby, por exemplo, que é um outro esporte um pouco mais ali parecido com o futebol, ninguém é como no futebol, ninguém aceita nem o capitão que chegue para conversar com o treinador. O que vocês acham disso? O capitão deveria ter uma influência maior, um poder maior para dialogar com a arbitragem? É complicado porque, por exemplo, o Gabriel Barbosa, que é o exemplo que a gente tem como jogador que mais reclama dentro de campo, ele, em várias oportunidades, recebe a braçadeira de capitão do Flamengo. Ou seja, se ele, que é o capitão, dura 4 minutos sem tomar um cartão amarelo por conta dessa determinação da arbitragem, o que vai ser depois de qualquer outro jogador? Ninguém vai poder falar nada. O Abel Ferreira toma cartão, às vezes, por quase nada. Tudo bem que a reclamação do Abel é um pouco mais seguida, um pouco mais sequencial, mas é uma diretriz que não promete absolutamente nada de positivo, nada de aprendizado, até mesmo como o próprio Danilo disse, concordo com a tese. E fica complicado da gente ter que perder alguns jogadores. Por exemplo,
por conta de uma falta. Falou, professor, por favor, não foi o cartão. Por exemplo, se o Flamengo pega um Coritiba, aí perde um jogador como o Gabriel para depois jogar um clássico contra o Vasco, para depois jogar um jogo da ponta contra o Fluminense, fica complicado. Ou seja, não vai funcionar tanto. Acho que não é promissor. Furado isso aí. Sim. Bom, a gente vai passar para o segundo tema, que é o seguinte. Teve uma molecada, passando da questão dos cartões, agora passando para o campo de futebol, teve uma molecada que brilhou na primeira rodada, todos eles abaixo dos 20 anos, entre eles o brasiliense Endrick, autor do primeiro gol do Campeonato Brasileiro, foi dele, o gol do Palmeiras, na estreia contra o Cuiabá. Além dele, o Matheus Araújo, um moleque também abaixo dos 20 anos, e também a gente teve o Andrei Santos, volantaço do Vasco, também marcou dentro do Mineirão na vitória contra o Atlético Mineiro. E destaco ainda o Matheus França, do Flamengo, que colocou uma bola na trave na partida de estreia do Flamengo em casa contra o Coritiba. O que vocês acharam dessa molecada? Tem lenha pra queimar? E será que eles viram o segundo turno do Campeonato Brasileiro jogando aqui? O Endrick ainda assim, porque ele tem 16 anos. Mas os outros, talvez não, né? Eu acho que o Endrick é o mais promissor desses. Tem o Vitor Roque do Atlético, que também brilha, mas... Que golaço que ele fez na Libertadores. Mas no Brasileirão não deixou a marca. Mas eu acho que o Endrick, ele tá aos poucos se soltando. Depois da enxurrada de críticas, né? Marcou gols nas finais do Campeonato Paulista, marcou agora, abriu o caminho para a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá. Eu acho que ele tá mais leve, tá se soltando, e ele representa muito bem essa molecada, essa garotada aí, que chega muito mais do que como promessa, né? Como verdadeiros, assim, pilares para Campeonato Brasileiro, né? Porque em uma jornada tão longa, às vezes você não tem como repor, não tem como ir ao mercado, as pratas da casa se mostram como necessárias, né? Também a questão, você tá falando do Matheus França. O Matheus França, eu acho que ele não fica até o segundo semestre, não. O Crystal Palace tá atrás dele, né? Vai mandar representante. Acho que mandou no jogo de O problema é ele voltar quarta-feira. pro Botafogo, né? Depois Não, volta contexto. não. Não é possível, né? Que o Flamengo vai deixar o cara voltar pro Ele Botafogo. tá dizendo isso porque você que não acompanha é porque o John Textor é dono dos dois. é né? dono também dos dois E do Lyon clubes. Pode parar no Lyon também, enfim. Mas o Flamengo tem vários Matheus também, né, Danilo? É um monte de Matheus que são promissores, inclusive com o próprio Gonçalves, que é um outro garoto bem promissor do Flamengo. Sim, tem vários. O Matheus França, eu acho que ele não fica. E assim, tem a questão também de que vários desses elencos... o Parrini falou que é difícil às vezes ir no mercado, mas os elencos, eles não têm tanto espaço, né? Até na final dos estaduais a gente fez uma matéria no caderno impresso do Correio, que eram os pratas da casa que estavam em campo nas finais. O Atlético Mineiro tinha um, que era o Rubens, o Flamengo tinha o Matheus França, que acabou não jogando, o Palmeiras tinha o Endrick, que fez gol, o América tinha o Arthur, o lateral direito tá vendido, então assim, é legal a gente ver essa garotada prosperando, evoluindo, mas assim, eles não têm um futuro, a gente tem que ter em mente também que eles não têm um futuro, o futuro deles não é aqui, né? Nesse futebol atual globalizado, eles vão pra fora, ó, rapidinho. Da molecada para os veteranos. E aí eu quero colocar um outro tema em debate aqui, que é o seguinte. Luiz Soares perdeu pênalti na primeira rodada. Germancano perdeu pênalti na primeira rodada. O que está acontecendo com os camisas 9? O camisa 9 de um time tem que ser necessariamente o cobrador de pênalti ou esse posto tem que pertencer ao melhor cobrador? Por exemplo, o Luiz Soares nunca foi um grande cobrador de pênaltis, mas o Reinaldo, que é lateral esquerdo, que joga no Grêmio, sempre foi o cara responsável por bater pênalti no São Paulo. Mas no São Paulo, ó, ele era grandão. No Grêmio, ele tá sendo mais um, por enquanto. Germancano, sensacional a temporada dele. Faz gol, a dar com rodo. Agora, na hora de bater pênalti, e aí? Sim. Não, dá pra citar até o Pedro Raul, né? Que perdeu 3 pênaltis pelo Vasco. E é o 9. É um cara que, dentro da área, consegue corresponder às expectativas. Eu vou muito nessa sua linha. Às vezes, o centroavante bater o pênalti pode não ser o ideal. Porque eu acho que o pênalti é justamente a surpresa. Às vezes o goleiro até sabe como é que o atacante gosta de bater, pega na bola, né? É o costume, sim. Já tem o costume, já conhece. Às vezes, nesse futebol brasileiro, tem muitos jogadores que já jogaram juntos. Então, às vezes, rola até essa camaradagem aí. Às vezes o cara conhece o outro. E você citou o Reinaldo, a gente tem o Fábio Santos, que também bate muito bem pênalti no Corinthians, é o batedor oficial. Por outro lado, tem outros laterais que também não batem também. O Fagner também decepciona, né? Então, assim, não existe receita. Desses grandões, Danilo e Paulo, o único que acertou foi o Gabigol.
raramente erra, né? Não Assim, perde. assim como o Rafael Veiga também, mas o Rafael Veiga é meia. O Caleri também não tem uma quantidade de erro muito grande, não. Mas o Gabigol marcou, desencantou, fez um gol de pênalti contra o Cuiabá na primeira rodada. Coritiba. Contra o Curitiba, obrigado pela correção. E o Gabigol realmente decidiu, né? Pro Flamengo, Danilo. Ele bate muito bem, né? Ele é um dos poucos centroavantes. Ele também é um centroavante mais móvel e tal. Ele tem uma habilidade maior com a bola. E assim, ele é um dos únicos, se a gente for puxar, dos times, pelo menos dos times de alto calibre da Série A, que tem o camisa 9 ou o centroavante lá que bate pênalti, né? Então, assim, é questão de qualidade. Ele bate pênalti muito bem. O Pedro, mas assim, ele já não bate tão bem quanto o Gabigol, pelo menos na minha opinião. Pedro, que é o atual camisa 9 do Flamengo, o outro centroavante lá. Enfim, é técnica, né, cara? Não tem como. O pênalti, o Hulk bate pênalti muito bem também. Faz gol direto no Atlético. O Atlético tem pênalti praticamente toda rodada no Brasileirão. Enfim, é questão de técnica mesmo, a qualidade. Não tem como ser no nome ou só pelo número da camisa, não existe isso. A gente está em Brasília e só para lembrar que no último sábado, na decisão do Campeonato Candango, Hernani Brocador, que foi o artilheiro do Flamengo em 2013, o artilheiro do Brasil em 2013, foi um dos responsáveis pela derrota do Brasiliense nos pênaltis para o Real Brasília. Mais um centroavante que perdeu o pênalti. Quem decide quem bate pênalti ou não é técnico. E técnico, meus amigos, é mais uma vez o tema da semana. Porque 3 times, olha só, a gente está na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, avançando para a segunda. 3 dos 20 times vão jogar na segunda rodada com um técnico novo. Mário Jorge, que era interino, e naquela partida, a vitória diante do Curitiba, viu o Jorge Sampaoli acompanhar o jogo lá de cima da tribuna. Agora verá Jorge Sampaoli no gramado contra o Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo demitiu o Rogério Ceni depois da derrota para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro e da vitória na Copa Sul-Americana no meio da semana. Demitiu o Rogério Ceni e Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, será o comandante tricolor, provavelmente à beira do gramado dessa partida. Com o Rogério Ceni, saiu também o Muricy, pediu afastamento, porque está com problema cardíaco novamente, o mesmo problema que abreviou a carreira dele. E por fim, a bomba também no Corinthians. Fernando Lázaro não é mais o técnico do Corinthians, depois da derrota para o Argentino Júnior na Libertadores. E o novo técnico, acredite se quiser, é Cuca. Cuca, que agora já trabalhou no Santos, no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. O que está acontecendo com os times? Todo mundo trocou de técnico nessa semana. Tá acontecendo o que a gente vê todo ano. É normal isso acontecer aqui. É porque assim, a gente tem que separar. Tem demissões e demissões. Rogério Ceni estava 1 ano e meio já no São Paulo. Estava apresentando resultado? Não estava. O time do São Paulo não jogava bem. Fernando Lázaro tinha 4 meses no Corinthians. Sim. É aquele pra gente colocar o carimbinho de atestado de incompetência na diretoria, né? Que trouxe o cara, manteve o cara 4 meses no trabalho. Vamos ser justos aqui, que ele não estava entregando o resultado, mas é o mesmo caso do Flamengo com o Vitor Pereira, né? Contratou, manteve 4 meses, ou seja, isso aí vai na conta da diretoria. O caso do São Paulo, acho que o São Paulo pode melhorar sim, com o Dorival, assim como o Corinthians também vai melhorar com o Cuca, né? O Cuca é um técnico já gabaritado, tá vindo de experiências boas no Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro no Palmeiras, você citou aí que ele passou pelos 4 grandes de São Paulo. Enfim, eu acho que os 2 times vão melhorar, mas são demissões distintas, né? O Paulo Martins estava levantando pra gente ainda há pouco a quantidade de técnicos que comandaram os 4 times de São Paulo. São quantos? Agora são 8, né? O Cuca é o 8º deles, né? É o 4º no século, depois de Oswaldo de Oliveira, vou lembrar, de Oswaldo de Oliveira, de Emerson Leão. Vanderlei Luxemburgo. Não, Vanderlei Luxemburgo não chegou a treinar os 4. Ah, falta o São Paulo. Falta o São Paulo. Foi o último no século, assim, desses 4. E você estava citando as últimas campanhas do Cuca, ô Danilo. Também vale ressaltar que entre essas campanhas de Paulista, ele levou um estranhíssimo time do Santos à final da Libertadores. Ou seja, o Cuca é um técnico bem competente, assume o Corinthians, acho que o Corinthians sobe de patamar com a chegada do Cuca. Muita gente subestima e muitos corintianos não têm o Cuca em conta por ele ser mais identificado, sobretudo com o Palmeiras, onde ele foi jogador e técnico e campeão brasileiro. Mas o patamar do Corinthians nas competições que vai jogar nessa temporada aumenta, é outro. E também vale ressaltar que é um momento do mercado em que muitos times passam a voltar aos medalhões. Por exemplo, nessas quedas que a gente teve aí, 2 portugueses já se foram.
o Antônio Oliveira, do Curitiba, e o Vitor Pereira. Ou seja, o mercado tá mais aberto. A gente viu recentemente Filipão, que todo mundo falava, o técnico enterrado, o técnico do 7-1, levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores. Agora a gente vê Cuca de novo, Dorival Júnior, que ninguém contratava, fez uma boa campanha no Ceará, deu muito certo no Flamengo e agora vai ao São Paulo. Só que aí vem outra coisa também, a questão de caixa, vai, não vai, porque esse carimbinho, por exemplo, de competência que você falou, é uma coisa que o Rogério Ceni, como um cara que tinha cacife dentro do São Paulo, porque ele é um ídolo do São Paulo, carimbava muito na diretoria, e inclusive deixava isso explícito nas coletivas de imprensa, fala, tá, eu vou fazer isso aqui, mas o time que eu tenho também não dá sempre. Aí fica complicado de jogar sempre no técnico, porque geralmente o técnico é o primeiro culpado, mas tem hora que gira e não resolve muito. Os medalhões costumam salvar nas horas mais necessárias. Parrini, sua opinião. Falando do Corinthians, eu acho que a chegada do Cuca eleva o nível da equipe, porque Fernando Lázaro ainda não é um treinador formado. A gente sabe que ele tem um histórico no clube, né? Trabalhou bem pertinho com o Tite, Fábio Carille, Mano Menezes. Então, assim, eu acho que a diretoria apostou nessa convivência e não na competência. Acho que agora ela percebeu que não estava dando resultado. Eu acho que era a mesma coisa do Vitor Pereira no Flamengo. Assim, a gente preza muito pela continuidade, mas tem que saber dosar, ver quando é insistência no erro. Né? Eu acho que o Corinthians estava insistindo no erro e está conseguindo contornar isso no campeonato, está no começo. Ainda é tempo de buscar uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, de recuperar na fase de grupos da própria Libertadores e também reverter na Copa do Brasil contra o Remo. Foi uma aposta para poder salvar a temporada ainda aqui no início. Eu tenho uma opinião sobre a situação, principalmente no Corinthians, que é a seguinte: o Corinthians o tempo inteiro está buscando nos discípulos do Tite alguém que resolva a situação. Se você pegar, o Fábio Carille fez sucesso, foi campeão em 2017, do Brasileirão, conquistou campeonatos paulistas, ele foi o único que deu certo. Mas o Corinthians já tentou, o Silvinho não deu tempo pro cara trabalhar. Não considero 18 jogos, 15 jogos tempo pro cara trabalhar. E agora quis fazer o mesmo com o Fernando Lázaro. Então, assim, se não é para ter paciência com esses caras, não contrata. Não contrata, pega um medalhão, fala pra ele, eu tenho aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil pra te pagar, eu sei que você é um medalhão, mas é o que eu tenho pra te pagar. Topa? Não topa, passa pra outro. Então o Corinthians naufragou mesmo nessas tentativas, porque quer encontrar um cara que trabalhava com o Tite e que vai fazer a mesma coisa que o Carille fez. Você tem que ter paciência, o Corinthians não é um time pra ser campeão brasileiro. Enfim, essa é a primeira opinião. E eu não posso deixar passar uma onda de protestos que está acontecendo a partir da torcida do Corinthians em relação ao Cuca. Uhum. Não somente porque o Cuca trabalhou no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, onde teve sucesso, mas porque o Cuca tem, lá atrás, nos anos 80, uma denúncia de participação em estupro, e o Corinthians sempre foi um clube engajado em questões sociais, em questões de gênero, em questões trabalhistas, em tudo, em questões raciais, e uma parte muito grande da torcida do Corinthians está rejeitando essa chegada do Cuca devido a essa denúncia de estupro. Condenação, né? Usar o termo certo, é condenação. Ele foi condenado. Ele foi mesmo. Condenado. O Cuca já veio várias vezes falar sobre esse tema, mas fala sobre o tema de uma forma meio envergonhada, se esquiva muito. Inclusive o Cuca era um nome para assumir a seleção brasileira. Eu tenho informação de que há dentro da CBF uma rejeição a elevar o Cuca a esse patamar por causa dessa história que ficou mal contada e que até hoje o Cuca se esquiva, realmente essa é a palavra, de falar sobre esse tema. Então muita gente no Corinthians questionando essa contratação do Cuca por esse motivo, tá bom? A gente encerra o tema dos técnicos, agora a gente vai chegar à reta final do nosso debate para falar sobre os 10 jogos do fim de semana, e eu vou fazer um rodízio aqui entre os nossos comentaristas com as odds, as opiniões deles sobre cada um de jogo. Odd é aquela palavrinha da moda que tá aí sobre aposta, né? Então eles vão apostar aqui quem vai ganhar cada jogo, se vai dar vitória, empate, derrota. E eu começo com Danilo Queiroz falando de Fluminense e Atlético Paranaense, sábado às 16 horas. O que você espera desse jogo e a sua opinião? Fluminense pra mim vai ganhar. Eu acho que vai chegar um momento que o time do Fluminense vai dar uma quedinha natural, mas não é esse o momento. Acho que vai ganhar do Atlético Paranaense. Até porque pra mim o Atlético vai poupar
porque tá em desvantagem também na Copa do Brasil, né? Contra o CRB, né? Isso, perdeu o primeiro jogo 1x0 em Alagoas. Perdeu o primeiro jogo 1x0, vai precisar ir com um time um pouco mais alternativo. O Fluminense não, o Fluminense já praticamente despachou o Paysandu, então deve ganhar. O Fluminense. Paulo Martins, São Paulo e América Mineiro, no sábado, às 18h30, no Morumbi. Wagner Mancini duelando com Dorival, provavelmente com Dorival Júnior, né? O Wagner Mancini, que é um técnico que tem que ser levado em conta sempre no Campeonato Brasileiro, é um cara que tem levado o América a patamares em que a instituição não tinha chegado ainda. É um jogo complicado para o São Paulo. São Paulo não vem jogando nada bem. Inclusive, não jogou bem na vitória sobre a Academia Puerto Cabello da Venezuela na Sul-Americana nesse meio de semana. Você pode repetir só o nome do time aí? Academia Puerto Cabello. Puerto Cabello. De Puerto Não, é Cabello. só pra ouvir você Não, falar. Pode continuar. Não tem problema nenhum. Então, o São Paulo não vem jogando bem. A verdade é que o São Paulo não vem jogando bem. Ainda vai demorar um pouco pro Dorival pegar a mão desse time. Isso pode complicar, inclusive, a campanha do Brasileiro, onde o São Paulo quer porque quer chegar à Libertadores. Tem 2 temporadas seguidas que não consegue de jeito nenhum. E eu acho que esse jogo, por ser o começo de trabalho, independente de se o Dorival Júnior estiver à beira do campo, vai ser uma questão complicada. Acho que esse jogo cabe bem pro empate, até porque o América começou mal o campeonato contra o Fluminense. Bom, ainda no sábado, terceiro dos 10 jogos aqui que a gente está comentando, no sábado, às 18h30, tem Cuiabá e Red Bull Bragantino, Vitor Parrini. É um dos poucos que não é clássico, né? Na rodada. Fica até difícil de projetar, mas eu acredito muito no empate, porque o Cuiabá foi bem contra o Palmeiras. O Palmeiras não foi brilhante. O Cuiabá foi uma equipe corajosa. Tem uma equipe com medalhões, como o Daverson, o Rodriguinho, o goleiro Walter. Mas eu acredito no empate muito por causa do desgaste que o Bragantino vai ter na viagem, né? Porque jogar no Mato Grosso é sempre difícil, é quente. E se não fosse isso, eu colocaria o Bragantino como vencedor. Mas eu acho que esse fator equilibra e eu creio num 1x1 aí. Sabadão à noite, pra você que gosta de curtir jogo em casa, Danilo, tem Cruzeiro e Grêmio. Aí é um jogo, hein? Jogo Sim. assim, é clássico só no nome, né, dos dois times. Pra muitos aqui, o Grêmio vai ser campeão brasileiro, né? Eu já não... já não concordo com isso. Então, eu acho assim, vai rolar um empate. A provocação é porque o Paulo Martins disse que o Grêmio será campeão brasileiro em 2023. Não foi a primeira e nem será a última vez. Prossiga. Assim, até a 38ª rodada, mas no Mineirão vai dar empate. Bom, a gente passa para os jogos de domingo. E aí tem um jogaço no Beira-Rio, a matinê de domingo, 11 horas da manhã em Porto Alegre. Internacional e Flamengo, Paulo Martins. É bom pra quem tá em Porto Alegre sair do Fandango direto pro Beira-Rio, inclusive. É um bom jogo, prevejo um bom jogo. Ambos os times ali estão preocupados com Libertadores, com resolver suas vidas nos outros campeonatos, né? O Internacional acho que já saiu da Copa do Brasil, inclusive, né? Ele tá agora na terceira fase, sim, tinha me confundido, joga contra... Me esqueci o rival do Fortaleza agora do Internacional na Copa do Brasil, mas é um jogo interessante. O Flamengo costuma ter dificuldade quando vai jogar no Beira-Rio, e eu acho que o São Paulo pegou um time muito fraco contra o Ñublense do Chile na Libertadores nesse meio de semana, um time realmente muito desorganizado, que eu falei, o Flamengo vai jogar contra o Maringá de novo, porque o time do Ñublense, apesar de ser vice-campeão chileno, é muito parecido com o Maringá. É uma equipe fraca, daquelas que chegam uma vez na vida na Libertadores, a exemplo do Alcas, só que ali era uma outra ocasião para o Flamengo. E eu acho que o Internacional chega como favorito para esse jogo. O Mano tá querendo colocar esse time de novo no trilho de jogar bem, de jogar certo. Tem peças interessantes, tem um trabalho mais longevo e acho que é o suficiente para bater o Flamengo no domingo. Jorge Sampaoli voltando ao Campeonato Brasileiro. Em 2019 foi vice-campeão pelo Santos. Em 2020, terceiro colocado, se eu não me engano, e aí à frente do Atlético Mineiro. Bom, Vasco e Palmeiras, Parrini. Outro jogaço no Maracanã. A gente falou um pouquinho sobre esse jogo, que não vai ter os dois técnicos que foram expulsos na primeira rodada. Esse jogo no Maracanã. Principal jogo da rodada, né? É o grande clássico, o principal palco do nosso país. Embora o Palmeiras seja uma das melhores equipes do país, apresente, acho que o segundo melhor futebol, só fica atrás do Fluminense. Acho que é um jogo em aberto, porque o Vasco surpreendeu no Mineirão e o Palmeiras não foi brilhante no Allianz Parque contra o Cuiabá. Então acredito que o Vasco pode repetir a dose, afinal só joga o Brasileirão, enquanto o Palmeiras tem que se dividir aí com essa rotina de Libertadores, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui mais 4 jogos para analisar. Danilo Queiroz, Santos e Atlético Mineiro. É difícil fazer uma projeção para esse jogo, né?
O Atlético Mineiro, óbvio, que tem um time muito melhor, tem um elenco melhor. O Santos tá capengando desde o Campeonato Paulista. Mas os dois também têm competições da Copa do Brasil, né? Vão jogar a Copa do Brasil. Inclusive, mas eu acho que o Galo ganha. Acho que o Atlético ganha. Só colocar um parênteses, a diferença de calendário fica um pouco diferente para os dois, porque o Atlético Mineiro jogou na terça-feira pela Libertadores contra o Paranaense, o Santos joga hoje, quinta, contra o Audax Italiano pela Sul-Americana. Ou seja, o calendário já não bate igual para esses dois times. Enfim, do rápido que já até subiu o acréscimo ali, a gente vai passar do acréscimo, mas... A gente vai passar um pouquinho. Tá faltando 4 jogos aqui. Copa do Mundo a gente pode passar. Atlético Mineiro ganha. E o Atlético Mineiro, fiquem de olho, é mais um time desses aí que estão ali, eu toco de técnico, should I stay or should I go? Acho que o Cudê fica. Eduardo Cudê, ali, balançando. Também no domingo, Coritiba e Fortaleza. E aí, Paulo Martins? Jogo complicado para analisar, complicado para assistir. O Coritiba não tem um dos futebols mais vistosos. Futebols foi ótimo. É o plural, vamos dizer assim. Então, o time do Coritiba não vem jogando bem, não se apresentou em nada bem contra o time do Flamengo na primeira rodada. Vai receber um Fortaleza ali engajado, com competições internacionais, joga nessa quinta-feira contra o São Lourenço fora de casa pela Copa Sul-Americana. Então, assim, vive dias difíceis o time do Coritiba, e acho que o Fortaleza tem o suficiente pra bater o coxa dentro do Couto Pereira. Eu peço desculpa pra minha produção, vou ter que avançar mais um pouquinho. Faltam 2 jogos pra gente comentar aqui, mas a gente já tá acabando. Coritiba e Fortaleza foi o que a gente falou. Agora eu não sei por que Goiás e Corinthians está nas mãos de Vitor Parrini. Acho que o jogo em Goiânia é o momento pro Corinthians dar uma resposta ao torcedor. Porque foi mal na quarta, diante do Argentino Júnior, já vinha mal depois do jogo com o Cruzeiro, venceu, mas não convenceu. É um jogo prévio àquele da decisão com o Remo pela Copa do Brasil. Então, assim, é o momento de dar a resposta e provavelmente com o Cuca à beira do campo, né? É um jogo duro, enfrentar o Goiás não é fácil, mas eu acredito que o Corinthians consiga uma vitória simples aí, coisa de 1-0, 2-1. E aí, Danilo Queiroz fala sobre Bahia e Botafogo, um duelo de SAFs na Arena Fonte Nova. Botafogo, pô, vocês são muito traíra também, né, velho? Vocês são muito traíra, mas muito mesmo. A gente. Todo mundo, coloca pô. uma vírgula. Enfim, Botafogo, Bahia e Botafogo, né? Meu Deus, é um jogo pra encerrar a rodada ainda. É um jogo triste, viu? Os dois times estão capengando, já falei isso do confronto anterior. 2 times que estão mal das pernas. O Botafogo ainda não entregou nada, apesar de ter vencido o São Paulo. O Bahia perdeu pro Bragantino. Enfim, é um jogo pegado de assistir, viu? Pra quem vai assistir esse jogo é bem complicado, mas eu acho que dá um empatezinho, vai. Aquele 0-0 ruim, assim, pra fechar a segunda-feira. Esse jogo é segunda-feira. Segunda-feira, desculpa. Eu falei domingo, mas segunda-feira. Meu Deus, que triste. Bom, então a gente passou por todos os 10 jogos. Eu vou pedir pra minha produção só mais 5 minutos. Por quê? Porque neste sábado... Nessa sexta-feira, melhor dizendo, aniversário de 63 anos na nossa capital, Brasília. E para terminar, eu vou pedir para que cada um de nós lembre um dia marcante no esporte da cidade. E eu vou começar abrindo o meu falando sobre Brasil e Chile. Brasil e Chile, para mim, tem uma relação muito boa com a cidade, é uma lembrança muito forte para mim, porque quando eu era garoto, eu fui ao Mané Garrincha, ao velho Mané Garrincha, assistir a uma partida entre Brasil e Chile, um amistoso, em que o Brasil ganhou de 4-0, cara. 4-0. E eu vi em Brasília, com esses olhos aqui, que é a terra de comer, Ronaldo Fenômeno fazer 2 gols e Romário fazer 2 gols. Nascia a dupla Rorô. Sensacional. E depois, mais à frente, já como jornalista, eu tive o privilégio de cobrir uma exibição de gala da seleção do Carlos Alberto Parreira, 5-0 em cima do Chile, no velho Mané Garrincha também, com Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, os caras jogando fino aqui. Foi uma pena, eles tinham acabado de ganhar também a Copa das Confederações, foram para a Copa de 2006, não ganharam, mas são 2 momentos marcantes para mim aqui no futebol da cidade. Danilo, alguma lembrança especial do esporte na cidade? Eu ia até pesquisar aqui o ano, para não falhar com a memória, mas acho que foi 2011 que teve uma final de Campeonato Candanga entre Brasiliense e Gama, na época ainda que o Campeonato Candanga ainda levava público no estádio. Eu não vou lembrar certamente o ano, mas já tinha um tempo já que Brasiliense e Gama não faziam uma final. Eu lembro de ter ido no Cerejão, de estar como torcedor
ainda, né? Amante do futebol, né? Porque eu não Torcedor torço de pra quem? nenhum dos dois. Eita. Não torço pra nenhum. Eu já falei até na redação que eu não tenho simpatia por time daqui. Enfim, eu tava lá no Cerejão, tava lotado, foi um clima legal. Brasiliense Gama é um clássico grande aqui da cidade, né? E foi numa época que ainda levava público. Eu acho que foi 2011 esse ano aí, depois vocês pesquisem direitinho, que foi um jogo bem bacana de acompanhar como torcedor. E tem vários outros aí, como jornalista eu pude fazer do gramado Flamengo e Avaí. Foi um jogo que eu fiz como repórter de campo também. Legal. Fica gravado aqui que eu entrevistei o Reinier até no dia, que ele é brasiliense, foi no dia que ele fez o primeiro gol dele como profissional do Flamengo. Então, pra mim, esses dois jogos aí tem um lugarzinho especial no coração. Paulo Martins, sua lembrança de Brasília, 63 anos, esporte. A lembrança é de que Brasília, como sempre ou costuma, pelo menos pro futebol, e muito, infelizmente, pela fragilidade do futebol candanho, costuma ser, pro futebol nacional, um terreno neutro. A melhor edição da Supercopa do Brasil, não vou para uma lembrança distante, até porque também não tenho tantos anos de experiência quanto os senhores. Vou para a Supercopa do Brasil desse ano, a melhor da história que teve até então. Tive o prazer de narrar esse jogo, Palmeiras 4, Flamengo 3. Um jogo espetacular, duas torcidas incríveis, um clima de festa antes e depois do jogo. Você sente a energia de como é uma final mesmo. E tudo isso faz diferença. Brasília é uma cidade que pode muito mais. E a gente sempre gosta de ver festas como essa que eu citei agora, dentro de um palco gigante e relevante para o futebol nacional, como é o Mané Garrincha. Para terminar, Vitor Parrini, o nosso caçulinha aqui da equipe. Qual é a sua lembrança de... Paulo ficou ofendido. O Paulo é o caçulinha? Os claramente. caçulinha. Então tá bom. Mas depois eles debatem ali. A gente vai descobrir quem é gato. Gato no jargão é aquele que falsifica a idade, sabe? Bom, mas Parrini, qual é a tua lembrança pra gente terminar sobre Brasília e futebol e esporte, 63 anos? A minha lembrança é um pouco dolorosa como torcedor. 12 de julho de 2014. Deixa eu ver o que ele vai falar. Brasil 0, Holanda 3. Calma. Decisão, terceiro lugar O time dele não perdeu em Brasília ainda. da Copa do Mundo. Porque foi meu primeiro jogo de Copa do Mundo. Eu tinha ali 15 anos, então era um garoto. Apesar da fragilidade assim, da equipe e da torcida, depois do 7-1, a torcida foi lá, apoiou, mas não deu, né? Perdemos. A Holanda expôs toda a fragilidade daquela seleção do Felipão, mas assim, a experiência de estar num jogo de Copa do Mundo é algo que eu carrego com muito carinho. Não vou dizer que eu não sei quando vai acontecer novamente, porque o Brasil está como candidato à sede da Copa Feminina em 2027 e Brasília pode pintar Com certeza vai... como uma das sedes, né? Sim, sim. Então, pode ter repeteco aí. Então é isso. Aqui vai terminando o nosso podcast, a segunda edição, o segundo episódio do nosso podcast, agradecendo a paciência da nossa produção. A gente estourou o tempo regulamentar. E muito. Mas Brasília merece demais. Correio Brasiliense no Brasileirão você pode acompanhar no site do Correio Brasiliense, na edição impressa do Correio Brasiliense, nas redes sociais comandadas pelo nosso craque Samuel Samuca. Então, tem notícia do Campeonato Brasileiro a semana inteira pra você. E pra terminar, como bom brasiliense, eu nasci aqui em Brasília, eu quero convidar os meus colegas a cantar parabéns pra cidade, 63 anos. Vamos lá? Bora. Que lindo, hein? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, Brasília, até a Parabéns. próxima. Falou, valeu.